Para iniciar a 31ª entrevista, Conversas Literárias, o retorno, porque a última vez que eu entrevistei foi dia 30 de março. Estou aqui com meu amigo Santiago. Tudo bem, Santiago? Tudo contigo. Ótimo. Que faz agronomia na UFV, em Viçosa. Então, como iniciou o seu interesse pela arte da literatura, a sua paixão pelos livros? É familiar isso? Então, eu sempre fui uma criança que minha mãe me incentivou muito a ler, meu pai também, mas eu não nasci com o gosto. Tem pessoas que nascem com o gosto da leitura. Eu não fui uma dessas felizardas. Eu gostava muito de brincar, gostava muito de... Eu não era um bom aluno logo no primário, mas eu fui tomando gosto pela leitura com o tempo. Minha vida literária começou por volta da primeira série, fase introdutória, que hoje é o primeiro e segundo ano. E eu recebi um livro do padrinho meu, eu pedi um brinquedo de aniversário, ele me deu um livro, que foi O Menino Maluquinho. E a princípio eu estava em processo de alfabetização, eu conseguia ler, era um livro muito simples, uma linguagem muito simples, muitas imagens, e eu consegui ler, mas eu nunca peguei e li o livro completo, tipo sentar e ler por completo. Uma vez, uma babá de meu irmão, desculpa, leu ele todo pra mim, eu fui encantado. Nossa, tem como ler um livro inteiro? Dedicar aquele momento ao livro. Mas, voltando ao Ciral, você falou Menino Maluquinho. Tem alguma... O que mais te cantou nesse livro? Porque ele é clássico na literatura infantil. Ele é clássico e a forma que ele foi escrito, que ele foi desenhado principalmente, isso encanta a criança. Por exemplo, a forma como os desenhos intercalavam com as frases e a forma que o Menino Maluquinho era descrito, porque uma criança, ela não tem, não digo que é a maldade, mas a visão de um adulto perante o mundo. Para a criança é tudo mágico, tudo tem um significado um pouco mais simples, e a forma como o Menino Maluquinho foi sendo descrito, que era uma criança que que com as pernas abraçava o mundo, que tinha macaquinhos no sótão, mas eu ouvi falar que nem ele sabia o que era isso. Então aquilo prendia a criança, que tinha o olho maior que a barriga. Então essa forma simples e lúdica de descrever alguém e de se falar sobre alguém, essa forma meio que me atraiu a ler o livro, a chegar até o final, a saber sobre o Menino Maluquinho. Foi isso que me prendeu neste livro. Algumas pessoas falam assim, da panela na cabeça. Da cabeça, e isso é um simbolismo, que é um momento que imagina muito, e outras. Agora, indo para outras leituras, no decorrer do seu processo de leitura, começou com o Menino Maluquinho? Isso. Quando eu terminei de ler o Menino Maluquinho, eu vi que eu era capaz de ler livros grandes, ler histórias mais complexas, não complexas a nível científico, mas ao meu nível ali de ensino fundamental, de primeira a quarta série. E eu li muitos livros naquela época, assim, muitos, comparado com hoje não são muitos, mas com o tempo que o processo de leitura é muito difícil, decodificar letras é fácil. Agora ler, entender e saber contextualizar, saber interpretar e também entender o que está acontecendo e que tempo aquilo se passa, isso é um pouco mais difícil. E dentre esses livros que eu li naquela época, eu trouxe aqui o Robinson Crusoe, que é um clássico. Essa versão é uma versão adaptada, uma versão simplificada, mas foi um dos primeiros livros que eu li até o final e que me trouxe assim uma imersão. O Menino Maluquinho eu li por interesse, assim, eu estava muito interessado na história, em saber quem era o menino, mas em Robinson Crusoe em específico, eu me imergi na história, eu me coloquei no lugar dele, eu me senti isolado naquela ilha, sabe? Eu me assustei quando ele se encontrou com Sexta-feira e fiquei muito feliz quando ele saiu da ilha. Lembra muito um filme, Os Piratas do Caribe. Como retratar sobre a ilha, isso, aventura. Eu na época associava que, não sei se os Piratas do Caribe, não, acho que eles estavam no auge na época, mas tinha um filme, O Náufrago, que me associava, porque Robinson Crusoe não ficou só por muito tempo na ilha. No livro eu lembro que ele tinha um papagaio, e ele passava o tempo ensinando o papagaio a conversar, e ele encontra Sexta-feira, que era ele não descreve nessa versão quem era, não se aprofunda em Sexta-feira, mas pelo que fala, é um nativo da ilha, e ele foi passando tempo ensinando Sexta-feira a falar, e tem uma visão um pouco eurocêntrica, ele meio que civiliza o Sexta-feira, tem uma visão meio eurocêntrica.
Mas o Náufrago tem isso também, o filme O Náufrago. Se relaciona muito porque no filme o personagem principal ele se sente muito só. Isso. Aí ele coloca o nome da. Ele sangra a mãe, coloca. Ele passa numa bola. Ele acha que ele ia dar o nome pra ela de Wilson. Isso. Ele se sente muito só. Essa solidão, sabe? E você viver sozinho, desapegado do mundo, desapegado de tudo, sabe? Você perde o valor das coisas, sabe? As coisas não têm tanto valor. O dinheiro não tem tanto valor para quem está sozinho, sabe? Tipo assim, o valor da vida muda, sabe? O significado da vida muda. E é isso que me prendeu. Esse livro, essa música que aquele homem estava empreendendo, aquele homem estava vivendo. Foi isso que me prendeu, que me imergiu nesse livro. Eu sempre tenho assim, a noção que certas vezes da vida a gente tem que fazer essa imersão não só pelos livros, mas também na vida, lá na TV um pouco. E só esses livros não tem algum livro que você queria citar? Tipo, eu fui passando a minha vida e sempre os livros se aproximaram muito daquilo que eu estava fazendo. Esses livros mais na infância, mais assim, na infância. Esse livro foi um desafio para mim, que eu li de primeira a quarta série, mas teve alguns livros que eu li, uns livros mais científicos, que me chamaram muita atenção mesmo. Um que eu li no ensino médio, e depois eu tentei lê-lo de novo, é um livro denso, é um livro que você tem que ter um conhecimento de história, um pouquinho de história, um pouquinho de sociologia, de filosofia, para você entender o que ele fala. E eu li esse livro aprendendo esse contexto, depois eu tentei voltá-lo para entender, e eu penso em lê-lo uma terceira vez, para me aprofundar mais e entender mais, que foi o Manifesto Comunista de Karl Marx. Tem pessoas que recomendam ler o Capital primeiro, para entender melhor o manifesto. Só que eu comecei a fazer a casa das telhas até o chão. Eu penso em ler o Capital também, que é um livro que muitas pessoas hoje nesse contexto do Brasil, que se critica muito esquerda, direita, era um livro que, ele não é um livro que doutrinador, como muitos colocam, não é um livro de política. Ele é um livro de um estudioso do século XIX, que fez um estudo na época e sobre o seu conhecimento, ele escreveu tudo aquilo que estava passando, ele colocou uma proposta. Pega Marx, naquele período, no século XIX, pós-revolução industrial na Inglaterra, e colocar Marx hoje é um equívoco, é um anacronismo. Porém, para a época dele, ele foi muito inteligente. Ele enxergou acontecimentos, ele estava enxergando que aconteceria uma revolução na Alemanha e que o proletariado deveria se atentar a isso, sabe? Aquele período do mundo se passava por um período muito conturbado, muito, como posso dizer, problemático. Porque naquele período estavam nascendo os estavam nascendo os nacionalismos, que levaram a guerra e a segunda. Só que Marx, ele pelo menos no manifesto, ele não coloca a Alemanha, eu acho que ela não existia. Acho que naquele período era a Prússia. A Alemanha, país, assim como a gente conhece hoje, ela não existia. Então ele coloca como um mundo unido. Ele pergunta assim, numa frase que ele fala, que o proletariado de todo mundo, o mundo inteiro, se unisse contra o capitalismo que estava nascendo, sabe? Ele via um mundo unido, ele não via tipo a Alemanha, a França, Portugal, Espanha, as Espanhas, né? Que acho que a Espanha não tinha sido unificada naquela época, não existia Itália naquela época. Até hoje está tentando fazer a Catalunha. A Catalunha, o País Basco tenta se separar até hoje, então... Mas esse livro é muito interessante. Não só estudar, independente de qual lado. Isso. Porque eu até brinco que esquerda e direita só deu certo com o Cafu e Roberto Carlos. Depois disso. Porque a gente não pode. Boa análise. O Brasil hoje, dividido em direita e esquerda, a gente vê muito na mídia os comunistas contra os fascistas. O comunismo caiu na década de 90 e o fascismo depois da Segunda Guerra Mundial. São coisas que não deram certo no mundo e não dá. Tipo assim, como se foi aplicado, sabe? A política como se foi aplicada. Eu não sou das ciências humanas, entendo muito pouco. Mas eu acredito que dividir uma nação, como a gente é dividido hoje, sabe? Me entristece muito. Até no discurso político, que eu entrei muito pouco, estudei muito pouco, mas o pouco que eu vi sobre os dois candidatos mais fortes, foram que eles falavam, tanto o candidato da esquerda quanto da direita, eles se defendiam muito que eles governariam para pessoas que pensavam como eles, independente de qual seja os dois candidatos. Era nítido
e você via que eles falavam, eles tinham uma tendência ao desprezo. Um tendia a governar minorias e o outro tendia a governar para famílias. Mas você via que mesmo abrindo, eles tentando falar que eles governariam para todos, mas nas entrelinhas, os próprios candidatos estavam separando o Brasil em dois. Tem até uma frase que eu gosto de falar muito, que a gente é um Brasil de vários Brasis. É muito grande o Brasil e a gente não conhece o norte, principalmente o norte, que é separado. Mas agora, para finalizar a nossa conversa, vai ter uma próxima edição, uma conversa 2. O curso está gostando da agronomia? Estou. E em relação às leituras na agronomia, isso foi a terceira parte da minha vida. Que a primeira foi na infância, depois no ensino médio, onde eu li mais artigos científicos. E a terceira parte agora que eu estou vivendo é no ensino superior. Olha, mudou muito a minha visão de leitura depois que eu entrei no meio científico. Porque um livro científico é muito diferente de um livro literário. Um livro científico, você lê um capítulo e não entende nada. Sabe? Você tem que, acima de entender, compreender. Por exemplo, um desafio que eu tive muito grande nesse último período foi o livro chama Os Princípios da Bioquímica de Lenin. Entender sobre bioquímica é um novo desafio, sabe? Você tem que ler, entender, compreender e saber explicar todos aqueles fatores, sabe? Então, a leitura dentro do curso superior é um novo desafio. É algo que me preocupa, porque o aluno do ensino superior não gosta de ler. Deveria ser nessa fase que o aluno deveria ler mais, deveria se prender mais à leitura, sabe? Então, isso me preocupa muito dentro do... Principalmente nós, das ciências agrárias, que estamos aí no Brasil, deveríamos ter um grande conhecimento, porque a ciência nossa, a ciência é que não alimenta só o Brasil, mas o mundo. O Brasil, eu não gosto de falar que é o celeiro do mundo, porque tem um cunho pejorativo, mas o Brasil alimenta o mundo. Nós somos um dos maiores produtores de grãos, e a gente tem uma visão muito deturpada, até de quem não é do meio, porque isso eu considero que é falta de leitura, sabe? Você falar que a agricultura do Brasil está tentando matar a população, como o pessoal fala. Eu não vou me posicionar perante agrotóxicos, porque eu estou no meio, é muito difícil para mim. Eu vejo mestres, doutores, pós-doutores se posicionando dos dois lados, sabe? E eu, como ali um mero aluno de graduação, eu fico um pouco confuso. Para quem é de fora é um pouco mais fácil, mas para mim é um pouco confuso esse meio. Mas a gente não quer, nós da agricultura que trabalhamos nas ciências agrárias, não queremos matar ninguém. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que hoje é o país mais tem a maior economia do mundo. Por que um país que tem a maior economia do mundo é o maior produtor de soja? O Brasil está brigando, sempre a gente chega perto, tem ano que passa, mas eles são os maiores produtores. Por que eles brigam sempre para ser os maiores produtores de milho, de carne? Então, se eles que é errado ou a gente que é errado? É uma questão, né? Dar tempo ao tempo que quando a gente vai nesse processo, gradativamente as coisas podem se ajeitar. Eu acho que se a leitura fosse mais, como eu posso dizer, mais estimulado no Brasil, problemas simples, um entendimento de mundo, sabe? Tipo, uma coisa simples que é olhar e entender seria mais simplificado, coisa que hoje eu vejo que é tão difícil no Brasil. E agora, para finalizar, eu gostaria de agradecer. Essa entrevista a gente estava combinando desde o ano passado. Desde o ano passado. Poxa, acredito eu que julho ou setembro do ano passado, mas nosso desencontro de férias, eu estava de férias, você estava estudando. Os calendários diferentes. Então, agradeço pela essa oportunidade. Eu que lhe agradeço. E o Carpe Diem, quando eu finalizo o Carpe Diem é o aproveitar o momento, no latim, expressão literal, aproveite o momento de colher bons frutos. Então, aproveite Carpe Diem.